é blues. Hoje o assunto do seu The Talk ao vivo é blues. Senhoras e senhores, madames e messieurs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um The Talk ao vivo. A gente demora para apresentar os nossos The Talk ao vivo, mas cá estamos, né? E hoje o assunto é o blues. O nosso entrevistado de hoje, eu vou começar por uma historinha que talvez ilustre bem a capacidade, profissionalismo, o quanto o cara é fera. Voltemos a uma década. Era o ano de 2002, era a quarta Tarrafa Literária, que é um festival que rola aqui na cidade de Santos, um encontro literário, um festival literário, perfeito. E tinha a famosa cerimônia de abertura, em geral numa quarta-feira. E na época tínhamos o roqueiro Lobão, vocês devem conhecer o Lobão, né? Que estava lançando um livro na época, ele que de vez em quando se lança dentro do mundo literário, com seus livros de memória, e isso era 2012, foi antes de 2013, tá, gente? Então é meio sintomático isso, meio que ele já estava, ele, Lobão, cantando a bola de que algumas coisas não estavam muito bem para o flanco esquerdo da mesa, e aí ele foi chamado de reaça, aquelas coisas todas, e aí veio 2013, a coisa piorou sensivelmente, etc. Bom, e ele estava lançando lá o seu livro de memórias, e ele seria, porque em geral a Tarrafa Literária possui um show musical de abertura, na cerimônia de abertura na quarta-feira, porque as mesas começam às quintas-feiras, e vai até domingo, são 4 dias, mais o dia de abertura à noite, que é uma quarta noite. Tem sempre uma apresentação musical, e naquele ano, na quarta Tarrafa Literária, no ano de 2012, era o Lobão, que abriria a primeira mesa no dia seguinte, por volta de umas 15h30, 3h30 da tarde, abriria a primeira mesa no dia seguinte, que seria a quinta-feira, beleza? Então vamos ter a abertura do show do Lobão, que foi no Teatro Coliseu naquele ano. E este entrevistado de hoje, né, ele meteu um mapa de palco jamais visto por esse humilíssimo editor de folha literária, no caso eu, tá? É uma coisa de louco. Tudo bem que eu não conheço nada de produção musical, não conheço patavinas de mapa de palco, qualquer coisa de repente me impressiona, mas foi um negócio meio que, sei lá, uau, né? Não digo assustador, mas foi notável. O Lobão tinha um line-up significativo. Na parte da frente do palco ele tinha, junto com ele, uma guitarra base, mais um baixista. Este entrevistado de hoje, simplesmente no Teatro Coliseu, que já possui uma acústica maravilhosa, este sujeito não poupou esforços. Quando o cabra é bom mesmo. Ele meteu 3 retornos para cada músico da parte ali da ribalta, ali da parte, né, dianteira do palco, ali no front line. Ele meteu 3 retornos para a guitarra base, 3 retornos para o Lobão e 3 retornos para o baixista, mais 2 siders, provavelmente para o restante da banda, bateria, etc., e 2 public audience, conhecidos como PA, né? Você já deve ter ouvido falar, não, porque o palco, o PA do palco, o que é o PA do palco? São as caixas que ficam voltadas para a plateia, é o public audience, e o cara meteu 2 paredões de siders para cada canto da caixa cênica e mais 2 PAs voltados para a galera. Vou dizer para você que foi até uma certa ignorância por parte desse meu entrevistado, porque a acústica do Teatro Coliseu é tão perfeita que você não precisa de todo esse material. Mas quando o cabra é competente e ele tem de obedecer um mapa de palco e qualidade de som, o Lobão, que, né, põe o pé embaixo, não quer saber, tem de ter qualidade de música, qualidade de som para distinta plateia, né? Já chegou mais ou menos, né? Talvez ele seja um pouco mais velho do que eu.
Então, se a gente chega nessa idade, o show não conta tanto, a qualidade da música conta mais. E somente uma pessoa seria capaz de ler aquele mapa do palco que é o entrevistado de hoje. A historinha continua porque o Lobão, que havia sido contratado para 60 minutos de show, posto que já tinha rolado uma espécie de cerimônia de abertura, que você tem a cerimônia de abertura e depois o show. Então já tinha rolado uma cerimônia de abertura. Olha, Lobão, você foi contratado para 60 minutos. O sujeito, o Lobão, entusiasmado dentro daquele teatro maravilhoso que é o Teatro Coliseu dos Santos, entusiasmado com a recepção da galera, entusiasmado com aquela qualidade de som proposta e ofertada pelo entrevistado de hoje, meteu o pé embaixo. Contamos no relógio certinho 120 minutos de show. 2 horas de pé embaixo. Não posso falar muito palavrão aqui, porque no mundo da música a gente utilizaria um belíssimo de um palavrão. 120 minutos de pé embaixo. Não obstante, eu que estava trabalhando na assistência de produção, chegou uma hora que eu falei, meu Deus, esse som está muito bom, está sensacional, só que ele está alto e claro. Eu vou caminhar um pouco na Praça José Bonifácio, que é a praça que fica em frente ao Coliseu. E eu fui lá para o meio da praça, e no meio do caminho, quem é que aparece? O nosso entrevistado. Entrevistado que vocês vão acompanhar daqui a pouco. Daí chegou lá, né? E aí, Geninho? Falei, e aí, rapaz, gostou do show? Tipo, gostou do que eu fiz no palco? Rapaz, do meio da Praça José Bonifácio, com todas as portas do teatro fechadas, todos os isolamentos acústicos possíveis e imagináveis, você ouvia alto e claro, no meio da Praça José Bonifácio, o som do show que estava rolando. Tamanha qualidade do som apresentado naquela noite. Responsabilidade direta, de uma certa maneira, desse produtor musical e que também é o proprietário da Manish Boy Produções. Ele é um produtor musical, talvez o melhor mapa de palco que você possa encontrar vazio afora. Tá? Para terminar um pouco a historinha, que todo mundo tem uma ideia muito ruim do Lobão, por conta dos posicionamentos políticos, é até compreensível. Este sujeito é um doce de ser humano. Ele ficou tão empolgado com o show da abertura da 4ª Tarrafa Literária do ano de 2012, que ele ligou para a mulher dele, acho que o nome da mulher dele é Regina, né? Não sei qual é o nome da mulher dele, acho que é Regina. Ligou para ela umas 2 vezes. E por que eu digo isso? Porque eu tive de trabalhar para o senhor Lobão como Google Maps. Sim, porque no final de um dia de trabalho, ao longo da Tarrafa Literária, tem o Regabof, em geral, algum restaurante transadíssimo da cidade. Naquela noite estava escalado um restaurante de comida japonesa, não sei se está aberto ainda, porque depois de pandemia, tudo abre, tudo fecha, tudo abre, tudo fecha, mais fecha do que abre. Era um restaurante chamado Kenzo. Espero que ele esteja ainda funcionando perfeitamente, sem ter tido problema nenhum com as restrições da pandemia, que tudo esteja correndo bem para o Kenzo. Fomos para o Kenzo. Quando eu ia falar, agora chegou a melhor parte, eu vou para o Regabof, eu vou comer, eu estou com a fome, já está virando o início de madrugada de quarta para quinta-feira, vou entrar na primeira van que aparecer aí, vou me entupir de comida japonesa. Aí o pessoal um olhou para a cara do outro, depois dos cumprimentos, dos abraços, das fotos, daquela coisa, né, da tietagem do artista. Marcelo, você será o Google Maps. Eu tive que ficar para o carro onde estava o motorista. O Lobão foi no banco do passageiro, na frente. Atrás ficou eu, atrás do motorista, para poder ordená-los dentro da cidade até chegarmos ao outro lado da cidade, porque o Kenzo ficaria nessa posição da ilha, ficaria lá na ponta da praia, ou seja, ficaria no outro lado da cidade. Então fiquei meio que sentado ali atrás do motorista e ao meu lado o produtor dele, tá? O produtor estava sentado do meu lado no banco de trás. Fomos nós 4 para o Kenzo.
E tem-se uma ideia razoavelmente errada em relação ao Lobão, e explicável por conta das suas posições de opinião e especialmente nos últimos anos as suas posições políticas, mas é um doce de ser humano. Assim, desligou o pau de luz, desligou o microfone, desligou a câmera. É uma pessoa de uma gentileza, de uma docilidade. Vou dizer para vocês até que é de uma docilidade e de uma generosidade absurdas, o senhor Lobão, tá? É obviamente que nenhuma pessoa é perfeita, ninguém é santo. Sabemos, todos nós, eu, vocês, incluindo também o Lobão, não somos perfeitos, cometemos os nossos erros, cometemos os nossos deslizes, né? Cometemos as nossas gafes, machucamos pessoas, enfim, isso acontece na vida de todo mundo, ninguém é perfeito. É óbvio que tem muita gente aqui que detesta o Lobão, ora por questões políticas, ora por questões pessoais, né? Galera que for do Rio de Janeiro, que esteja assistindo a abertura desse The Talk ao vivo, vai falar: poxa, Marcelo, o Lobão não é tão doce assim quanto você imagina. Talvez por conta de ter ficado um pouco mais velho, talvez ele esteja um pouco mais dócil. Mas, de fato, ele é de uma generosidade e de uma docilidade, pelo menos comigo foi, nessa oportunidade da quarta tarrafa literária do ano de 2012. Já se vão 12 anos. E o grande sucesso da abertura desse show se deve a esse entrevistado de agora. Produtor musical, assina o Manish Boy, o Manish Blog, tá? Que é um dos principais blogs sobre blues no Brasil, frequenta os principais festivais de blues Brasil afora. Enfim, gente. Tinha um amigo nosso, Genival, né, num grupo desses de WhatsApp, que chamava o nosso querido entrevistado, Eugênio Martins Júnior, de Siri na Lata. Tá? Tem muita gente que não gosta dele por conta das posições firmes que ele tem em relação ao mundo, à vida, à política, etc. E tal. Vocês vão ver isso ao longo da entrevista, que vai ser, né? Tipo assim, poxa, mas esse cara é isso, aquilo outro. Tem gente que bate o olho nele e o adora. É meio que pro bem, é meio que pro mal. Mas é uma das principais, não vou chamar aqui de autoridades, mas um dos principais especialistas sobre blues no Brasil, com 2 livros publicados. Vocês vão ver os livros, ele vai apresentar os livros ao longo da entrevista. É um especialista de blues, um apaixonado pelo blues, um excelente produtor mundial, vê se isso pode, produtor musical e um dos melhores mapas de palco do Brasil. E também estava fazendo cerveja mais recentemente. Talvez ele, depois dessa pandemia, ele venha para a retomada. Tinha cerveja Kaiser, Dudu, cervejas maravilhosas. Ele também é um excelente cervejeiro. Bluesman na essência. Senhoras e senhores, com vocês, Eugênio Martins Júnior. Eu vou te fazer uma pergunta para começar, que é o seguinte. Você quer fazer a apresentação do Manish Boy, canção e sua empresa? Tanto faz, cara. Tanto Você que faz. sabe, eu não sei como é que é o formato, você que vai falando, você manda. Isso, tipo conversa mesmo. Muito parecido com Beleza. aquelas que a gente tem. Porque é o seguinte, será que... Aquelas que a gente tem, que tu só fala, a gente escuta. Que tu fala 20 minutos e a gente escuta. É mais ou menos isso. A próxima festa eu vou fazer um discurso à la Fidel Castro. Vou falar muito. Áudios amazônicos. Não, mas é assim. Será que todo mundo conhece o Manish Boy, canção
Muddy Waters? Muddy Waters. Isso. Não sei, se quiser eu falo. Não tem... Eu acho legal, porque Começa por essa eu amo canção Muddy. até você chegar na abertura do Manish Boy Produções. Então, Manish Boy é uma música do Muddy e ele gravou, né? E é uma das músicas emblemáticas do Muddy Waters, né? Uhum. Para quem não conhece, ele foi o fundador do blues urbano. Ele começou no Mississippi, de onde ele vem, de Clarksdale, e ele trabalhava numa fazenda lá, e ele começou fazendo blues rural, né? Ouvindo e tocando blues rural. Quando ele foi para a cidade grande, como para fugir daquele estigma de trabalhar como o burro de carga, como eles chamam lá de sharecropper, né? Uhum. O colhedor de algodão lá no Mississippi, numa das fazendas lá, Tidões, ele fugiu entre aspas, né? Fugiu desse estigma, né? Não foi fugido, como muitos. Uhum. Ele saiu e foi para Chicago tentar a vida em Chicago. E lá ele com a genialidade que ele tinha aprendido com a vida, né? O que ele aprendeu com a vida, ele se intrutou lá com a cena de Chicago, com a cena musical de Chicago e inventou, não é que ele inventou, ele deu cara pro blues urbano, né? Que é o blues de Chicago, que hoje é até famoso, Chicago Blues. Juntou uma cidade, o cara imagina, ele sai do interior do Mississippi, ele vai para uma cidade gigantesca, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, né? Ela só pede para Los Angeles, Nova York a primeira e Los Angeles a segunda, a terceira é Chicago, né? Uhum. É aquela imensidão de carros e gente para todo lado, e ele tinha que se fazer ouvir, então eles incrementaram, vamos dizer assim, o blues, né? Uhum. E eletrificando o blues, né? E juntando um combo que foi uma das primeiras formações, guitarra elétrica, o baixo, que era o Willie Dixon, ainda era um baixo acústico, que era um grande compositor, né? E bateria, geralmente, que tocava com ele é o Otis Spann, e a gaita do Little Walter, né? E ele cantava o Muddy. Então, essa Manish Boy é uma das. Ele tem dezenas de músicas importantes, né? Ele tem dezenas que ele gravou importantes, mas a Manish Boy é uma delas. E eu queria fazer um blog, né? No começo dos anos 2000, eu estava no jornalismo, só o jornalismo do dia a dia ele não preenchia a minha necessidade de escrever. Então eu quis fazer um blog, mas demorei até para fazer. Demorei para fazer o blog. E aí, quando eu estava mexendo aqui no blog, montando, o meu sobrinho, aí eu estava atrás e ouvindo o Manish Boy, cara. E o meu sobrinho mandou essa: por que tu não bota Manish Blog? Que era uma brincadeira, né? Um trocadilho com Manish Boy, né? Uhum. E Manish Blog, né? Uhum. Aí eu falei, é legal isso, né? Essa brincadeira aí de palavra. E aí eu adotei como Manish Blog o nome, né? E assim foi, até hoje tem me dado sorte, porque o Manish Blog está aí há 13 anos, há 13 anos já, e o material que eu alimento, que eu coloco no blog, ele é inédito, né? Eu que produzo, eu que crio, eu que entrevisto os artistas, eu que vou nos festivais, eu que viajo,
o meu trabalho de produção, faz o blog rodar, Uhum. e quando alguém quer patrocinar, quer, ô, mano, pô, dá um dinheiro aí, beleza, bem-vindo. Uhum. Ô, cara, tá precisando de alguma coisa? Pô, queria viajar para não sei para onde. Beleza, toma aí, vamos aí. Então tem uns caras aí que apoiam, Uhum. sempre, não é sistematicamente, não tem vezes a pessoa apoia e tal, mas tá bom, eu acho legal. Ainda eu sou independente, não devo nada, e a minha empresa é independente, então a Manish Boy Produções. Aí eu criei a Manish Boy Produções, né, que era para trabalhar com blues e jazz, né? E aí a Manish Boy Produções veio 2 anos depois do blog. Tá. Então ele deve ter em torno de uns 11 anos. Blog 13, É, produtora 11. Porém, sim, 11 anos muito bem executados. Vamos dizer aí que você está encabeçando o clube o clube de blues de Santos, não é isso? O Clube do Blues, Isso, o clube do E blues. essa Conta um história, pouco. eu já produzia antes, né? Eu já produzia antes. Eu acho que essa retomada do jazz e do blues aqui em Santos, eu tenho uma participação, né, nisso, desde quando em 2006 eu fiz a minha primeira produção aqui em Santos, que foi o show do Eric Gales no Coliseu. E a partir de 2006, de julho de 2006, eu tenho feito de jazz e blues aqui em Santos, além dos festivais em todo o Brasil, aqui em Santos, em Sampa, no Rio de Janeiro, Brasília, Minas, Argentina. Eu tenho feito aqui muito show de jazz e blues, assim, mas atrás do outro, né? Então, assim, eu tenho uma boa participação nessa história, né? Não sei te dizer quantos shows foram ao longo de 2016 para cá, 16 anos. Não sei te falar, cara. Eu posso te dizer que eu já fiz mais de 100 shows de lá para cá. Acho que é mais até, bem mais. Qual é a praça do Brasil? Eu não sei te dizer. Qual é a praça do Brasil que mais contrata o teu serviço? São Paulo. São Paulo, né? São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Uhum. Os dois, assim. Mas assim, a minha base é Santos, eu gosto de fazer aqui. Tá. Rio das Ostras continua sendo o carro-chefe desse estilo musical no Brasil, do blues, do jazz? Lá existe um festival, não digo que é o carro-chefe, porque é um festival de uma vez por ano lá, né? Uhum. Já que é São Paulo, né, cara? O carro-chefe é São Paulo, mas o Festival de Rio das Ostras é o maior do Brasil. Tá. Isso é sem dúvida, por enquanto ainda é. Eu estava lá em junho desse ano, né? O festival do ano passado eu achei que foi melhor, mais legal. Setembro, por causa da pandemia, costuma ser em junho. E aí eles fizeram outro em junho, né? Só que assim, o meu produtor, ele veio com uma série de shows, né? Ele fez Búzios, Búzios, Paraty e Rio das Ostras, ia fazer Niterói e Barra do Piraí. Então, nessa sequência aí, acho que perdeu um pouco a mão, né? Acho que perdeu um pouco a mão em algumas coisas. E o que você chama de perder a mão? Cara, algumas mancadas entre que eu vi acontecer e não foram legais, né? Então, assim, porque abriu para vários lugares, é isso? Não é porque abriu. Assim, quando tu quer abraçar o mundo, tem que ter um respaldo, tem que ter uma equipe, tem que ter. É complicado. Sabe? Produção é complicado. Tem que ter uma equipe. Quando você quer abraçar o mundo, tem que estar preparado, né? Não é só. O tranco é grande. Com a experiência que você tem, você acaba fazendo, mas você vai deixando algumas sequelas no caminho, entendeu? São coisas que são do particular, né? Meu amigo de profissão, meu parceiro há 16 anos, então assim, são coisas nossas, né?
Mas, sim, teve esse lance. Mas, voltando ao festival, esse ano foram 4 dias, um cast excelente, né, um público excelente. Esse ano, pela primeira vez, eu vi um acontecer de confusão lá. Político, né? Clima político, a galera bem exaltada. Uhum. Foi a primeira vez, 7 anos, a primeira vez que eu vi um festival, uma ou duas confusões. Então, assim, isso afetou um pouco. Tá. Não o festival, eu digo o clima político afetou um pouco o ânimo da galera. Sim. O festival foi brilhante, de qualquer forma, dentro do que ele apresenta, ele foi brilhante, né? Uhum. Com essas pequenas ressalvas aí de afazeres de produção aí. Já que a gente está em ano de eleição, isso é um negócio meio chato da gente falar um pouco. Você falou assim, caramba, tinha uma espécie de clima político, fica aquele astral meio esquisito, meio ruim. O pessoal começa a se bicar, tem gente do lado A, lado B, lado C, tem um abecedário todo no negócio, né? Você acha que ano que vem melhora tudo ou não? Ou você acha que essa coisa que chama de polarização... O que você quer dizer com melhorar tudo? Melhorar tudo no sentido de esse clima, por causa de questões políticas, ano que vem não tem mais esse problema. Não, vai continuar. Eu não acho que melhora, não. Eu acho que vai ficar esse clima. Porque eu não digo metade. A gente pode dizer metade da população se sentiu à vontade de votar num fascista, né, cara? Em 2018. Certo. Não pode esquecer que se hoje as pesquisas estão dando vantagem para um determinado candidato, há 4 anos atrás, essas mesmas pessoas que hoje estão mudando de lado, e não é pela consciência, é por causa de fatores econômicos, não é por causa da própria um revisionismo da própria consciência, uhum. apenas 3 anos e meio atrás, votaram no fascista. E não vem dizer que não sabia, porque ele falava aquilo que ele ia fazer, e é um cara que apoia torturador, a gente pode dizer que é um psicopata, tem todos os traços de um psicopata, certo. Né? Ele não tem empatia pelo próximo, ele não tem qualquer remorso de qualquer coisa que ele possa fazer para prejudicar alguma pessoa. Então, assim, metade da população se sentiu à vontade para votar nesse cara. Uhum. Né? Uma parte percebeu o erro que fez. Que seja pela economia, tudo bem, não foi por causa da consciência, mas muita gente fez esse pesou isso. Porra, votou pelo bolso. Fiz merda. Não é. Outros votaram pelo... Não, pelo menos agora estão trocando pelo bolso, né? Acho sim, cara. Há 4 anos atrás não votaram pelo bolso, votaram para votar um cara que expressava valores que muita gente defende. Não, cara. deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu não falei bolso, eu falei bolso. Grana. Não, eu sei, bolso. Bolso, não, agora, como esse cara aí que você falou, ele fez tanta merda, ele destruiu a economia do país, essas pessoas pensaram, opa, peraí, muitos empresários, inclusive, estão perdendo dinheiro na ponta, né, no varejo. Opa, complicado. Peraí, mano, esse cara complicado, tá sumindo dinheiro. Entendeu? Então, assim, voltando à tua pergunta, eu falei pra caramba, chegar na tua pergunta. Seja qual for o resultado que der agora nessa eleição, cara, eu nem digo polarização, isso está errado. Um lado mata, o outro não. Então, estamos em lados opostos. Uhum. Tá? A gente está num lado que é assassino, e o outro lado não. O outro lado fala em amor, em reconstruir, em botar comida na mesa, em botar picanha, cerveja na mesa do pobre. Uhum. O outro está botando arma na mão do pobre para ele se matar, né? Basicamente é isso, 2 lados. Então, assim, vamos deixar isso bem claro, não existe polarização. Então, assim, a partir de janeiro, esse núcleo duro que vota nesse fascista,
que mostrou a cara do Brasil conservador, que vai continuar sendo, cara. Nós não vamos, um toque de pirlim-pim-pim, mudar a cabeça dessa gente. Você Certo. está entendendo? Uhum. O Lula, caso ele seja eleito, vai pegar um país destruído para governar. E com o Congresso, dependendo do Congresso, é perigoso. Uhum. O Bolsonaro, se for reeleito, ele vai pegar um país destruído que ele mesmo destruiu. Só que tem uma diferença, ele está cagando. Ele não está nem aí, ele se reelegeu e o Brasil que se mate. Ele vai continuar falando, sendo fascista, porque o fascismo cultua a morte, né, cara? Uhum. Então, para mim, esse clima vai continuar. Para mim, eu não vejo esperança de mudança nos próximos aí, sei lá, nos próximas 2 eleições. Eu acho uma pena, sabe por quê, Eugeninho? Eu acho o festival de Rio das Ostras um festival tão legal para ficar perdido nessa coisa de puta. Seria. Tudo bem, eu tô aqui delirando pra cacete, mas seria alguma coisa do tipo. Ok, seja bem-vindo ao festival, esse fantástico festival de blues e jazz do Rio das Ostras. Por favor, deixe a sua opinião política do lado de fora. Vamos beber, vamos curtir música, vamos se divertir, vamos se Então, aculturar. Marcelo, Assim, eu pessoalmente eu não consigo entender essa coisa, sei lá, amalucada de levar determinados aspectos da vida para dentro de uma coisa que era para ser divertida. então, olha só. Você me perguntou sobre Rio das Ostras, eu falei que era o maior festival, Uhum, e eu falei desse ano do clima. uhum, Em novembro também já estava o mesmo clima, mas não tão acirrado. Sim, eu tenho ido em todos os vários festivais pelo Brasil e vários shows, e eu tenho visto esse mesmo acirramento. Como você se falou em Rio das Ostras, isso não é só em Rio das Ostras. No tá. Santos Jazz aqui, Uhum, teve o Fora Bolsonaro, no festival em, em Búzios teve Fora Bolsonaro, em shows que eu fui teve Fora Bolsonaro, isso aí rolando em vários eventos. uhum, Só que e ali eu sinto, nesse momento de que está rolando um show, até eu sinto que é uma manifestação que eles querem fazer, ok, tudo bem, é um lugar para manifestação pública. Assim, teve um show que eu vi lá em Rio das Ostras, um show de uma banda brasileira, que toda vez que o cantor dava pausava para ele falar alguma coisa, começava, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. E o cara queria falar alguma coisa, não conseguia, começava a música. Parava a tá. música. Ele ia falar, fora Bolsonaro. Chegou uma hora que ele falou, pô, gente, pelo amor de Deus, a gente está aqui para se divertir, deixa. A Coitado. galera já tinha. A galera já tinha dado o recado, a galera Uhum, já tinha se beleza. manifestado, já tinha dado o recado. Legal, deixa eu dar Né? meu show aqui. Só que toda hora. E aí ele não fala show, cara. Entendeu? Então, assim, tudo bem, cara, é uma hora de se manifestar e tem que se manifestar. Só que também o respeitar o artista que está no palco também, né? Pô, você já manifestou. Ou então, no final do show, vocês façam de novo a manifestação. Isso é. Temos mais é que fazer também para tirar esse cara de lá. Sim, o artista também merece respeito nessa hora. Até porque também tem. Quando você vai em shows, em festivais de jazz, festivais de blues, tem muita coisa que às vezes o artista preparou, que ele quer explicar a respeito da nova roupagem, do novo arranjo da música, que ele mudou o tom. Ele falou: Ó, Exatamente. pessoal, vou mudar um pouco aqui o tom era esse, eu vou subir um pouquinho mais. Apreciem que a gente estudou para burro o nosso campo harmônico aqui. A gente fez pequenas modificações cujo resultado ficou uma beleza. E ele está tentando explicar isso para a plateia. Muitas vezes tem jornalista que está cobrindo também, e às vezes não pega que a canção teve uma mudança de tom, está com outro campo harmônico e tal, que vai rolar aquela pequena sessão ali de improviso. Esse improviso vai estar um tom acima, um tom abaixo, vai estar num outro campo harmônico. Às vezes você dá essa explicação, não é para encher o saco do público, não, é para explicar
para o público que você elaborou coisas diferentes para aquele show e você precisa comunicar isso. E aí toda vez que você vai comunicar fora Bolsonaro, sei lá, Foi fica ruim. exatamente isso que aconteceu, foi exatamente isso. Cada pausa, o músico explicar o que ele ia apresentar, o que ele havia apresentado, e não conseguia. Foi exatamente isso. Não tinha jeito. Não teve. Né? Aí, depois disso, a galera deu. Ele falou, pô, galera, vamos se divertir um pouco, tal, né? E aí conseguiu. Mas já estava quase no final do show. Ou seja, agora para o segundo semestre temos Rock in Rio. Já dá para saber o que vai rolar nesse Rock in Rio em termos de fora Bolsonaro. Nem sei quais são as datas do Rock in Rio. É antes ou depois do primeiro turno? Não tem ideia. Não faço ideia. Também não faço ideia. Vai ser um tal de fora Bolsonaro. Vai ter, e o legal é que vai ter um monte de artista vindo de fora. Alguns já sabem como é que a banda toca aqui no Brasil, mas outros que... Então, o que esse povo tá gritando? Teve uma hora no show de uma gringa lá, da Diana Boga. Ela é uma pianista, uma tecladista, pianista, saxofonista, cantora. Ela fez uma pausa, a galera começou a falar fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Ela ficou assim, né? O que é isso? Is it bad? Is it bad or is it good? Ela não sabia o que era, né, mano? Depende do lado da mesa que você está sentado. Exatamente, né? Aí ela não sabia, ela ficou perguntando pra gente. Eu falei, pô, tô me xingando aqui, eu mal comecei o show. Pô, espera eu terminar o show pra me xingar, pô. Eu ouvi uma matéria na Rede Globo golpista, com a Roberta Medina, que a Rede Globo é parceira do festival. Isso, e aí a Roberta Medina, ela falando que não, Festival Rock in Rio não é lugar para manifestação, show não é lugar para manifestação. Nossa. Eu acho que eu não sei o que lá. Tu imagina como vai ser depois dessa mulher ter falado isso, né? Não, o palco e o festival não é lugar para se manifestar, cara. Mas tu imagina, cara, a galera escutando isso, o que não vai ser? Me diz uma coisa, essa é Roberta, né, que você acabou de falar? Roberta Medina. Roberta Medina. Ela provavelmente frequenta outros festivais de música Brasil afora ou não? No mundo inteiro. Então, o que ela está falando? Não é lugar de manifestação? Ela não foi em Rio das Ostras? No mínimo, não sei, cara. Não sei se ela foi, não sei se ela não foi. Acho que ela não tem tempo para... Não sei se ela foi. Sim, porque seguinte, depois... Cara, no mínimo, ela chamou o mínimo do caramba. Não sei. Estou fazendo um juízo de valor aqui. Mas só tem essa explicação para ela falar um absurdo desse. Não festival não é lugar de manifestação. Como eu te falei. Meu Jesus Cristo. Falei, ali é um momento que a galera tá ali. Ali é um momento de a galera tá ali de ser ouvida, né? Eu acho que exagero, toda hora, toda música também é demais. Mas assim, no intervalo de show, rolar uma manifestação, não vejo por que não. É um momento ali de alteração, um momento de... as câmeras estão todas ali, a cobertura da imprensa está ali, entendeu? É um momento válido de manifestação. Agora, o que não pode é extrapolar o artista está cantando, está no meio da música. Eu acho que não tem nada a ver, né? É óbvio. É complicado mesmo. Isso é tão óbvio que a gente não precisa nem explicar, né? Não sei. Nos dias de hoje cabe explicação, viu, Geninho? É bom você explicar. Utilize aí o seu poder de persuasão. Explica, porque eu estou começando a questionar essas pessoas. Estão entendendo alguma coisa nos dias de hoje? O meu poder de persuasão é zero. Mas vai por mim que a galera tá com uns problemas de cognição bem brabo. Você explica uma coisa, é a mesma coisa que falar com a parede. Sei lá, deve estar acontecendo isso. Exatamente. É difícil. Uma pergunta que eu sempre tenho curiosidade em relação aos livros que você escreveu. Que você escreveu livros sobre blues. São quantos? 3, né? Caminhando para o 4. 2. O terceiro está saindo até o final do ano. Fiz a confusão. Achei que você já tinha publicado o terceiro.
Não, o terceiro está saindo até o final do ano. Qual é essa ponte do blues, paixão sua, com esse trabalho de jornalismo? Porque me parece que foi isso o coração desses 2 primeiros livros, não foi não? É, o blog, eu viajava para esses lugares aí, às vezes para assistir show e às vezes para trabalhar na produção. Eu tinha contato com os artistas, às vezes em hotel, em ônibus, em van, no transporte. Então, eu tinha acesso privilegiado. Eu comecei a fazer entrevistas com esses artistas, né? E o meu lado do jornalismo é esse, que eu acho que entrevista é que é o classiado do jornalismo. Porque, assim, o que a gente vê hoje, muito na televisão, principalmente na televisão, é jornalista querendo aparecer mais do que a notícia, querendo ser engraçado, querendo... Você vê o jornal SPTV da manhã, com aquele cara lá, esqueci o nome dele, o Rodrigo... Acho que é Bocardi, né? Rodrigo Bocardi. Pô, cara, aquele programa ali, aquilo ali para mim é entretenimento, porque ele fica ali conversando. E tem um carinha lá do esporte, e eles ficam naquela palhaçada, naquele negócio. Meu, a gente quer ver notícia, cara, de manhã. A gente quer, não acabou de gracinha, pelo menos da minha parte, né? Uhum. Aí outra coisa que hoje que me incomoda muito no jornal, esse negócio de interação. Ai, o Eugênio mandou uma foto aqui com a família, aí pegou, bom dia, a casa do caralho, volta já. Entendeu? Então, assim, o que eu acho que é legal no jornalismo... Vai, continua. O que eu acho que é legal no jornalismo é tu entrevistar. O jornalista é um canal, cara. Ele é o elo entre o leitor e a notícia, cara. Uhum. Entendeu? Então, o que eu quis fazer? Pela minha lente, lógico, pela minha visão da música, da vivência da música, eu faço as perguntas para o músico, ele responde, eu não edito, eu edito só, é claro, eu não vou ficar coloquial, eu tenho que editar, mas para colocar na linguagem formal. Às vezes eu até deixo, se é uma coisa legal, e eu faço essa ponte entre o leitor. Eu me coloco nas perguntas. Tá. Né? Eu me coloco nas perguntas. O cara que está lendo vai julgar se é legal ou não, né? O meu tipo de jornalismo. Uhum. Mas assim, em nenhum momento eu fico fazendo gracinha, quero brilhar mais do que o cara. A notícia é ele, o artista é ele. O meu trampo de produção é a mesma coisa. Tem produtor que quer ser mais artista do que o artista, quer ser mais importante do que o artista. Não, a gente é só peão, pô. Se eu fosse o artista, eu pegava o violão e escrevia música, né? Mas a minha forma de expressão é escrever livro, né? Então eu escrevo livro. Uhum. E minha forma de jornalismo é isso, é no blog e no escrever os livros. E quando eu coloco alguma coisa lá, blog, que é a produção minha, que eu coloco lá, que vai ter show, vai ter festival, eu coloco produção Manish Boy. O cara tá sabendo que eu estou escrevendo sobre a minha produção. Né? Tá. Eu não boto lá, olha, Clube do Blues é o melhor festival do Brasil, não, meu irmão, eu coloco lá. Clube do Blues de Santos, da Manish Boy Produções, do Manish Blog, o cara já está sabendo que o negócio é meu. Uhum. Então, tudo que eu estou falando ali tem um conflito de interesses ali, que eu sou o cara que está escrevendo, mas eu sou o cara que estou produzindo também, entendeu? Sim. Então, eu acho que é uma honestidade que eu tenho que ter com o cara que está lendo ali. Uhum. Mas esse negócio de... Agora pegando até um pouco esse lado do jornalismo e também fazendo um pouquinho de ponte aí para a parte de produção, essa coisa de ser diferente trazendo alguma coisa do tipo, sei lá, entretenimento ou interação. Não acho que não é muito tua praia, não, né? Jornalismo com interação. Cai na gargalhada, você me desculpe, mas eu tive que rir muito. Esse jornalismo com interação para trazer um diferencial para o telejornal, para o livro. Bicho, escreve para está em todo lugar, viu? Lá. Está em todo lugar, virou uma praga isso aí, né? Virou uma praga, eu quero ter a notícia e... assim, a gente tem muita coisa para fazer no dia a dia, cara.
A gente não tem tempo a perder. E fica lá, o carinha lá, o outro carinha falando gracinha. Às vezes perde 5 minutos do jornal falando gracinha, sabe? Eu li um termo engraçado, acho que foi o Juca, que eu não sei se foi o Juca Kfouri que cunhou esse termo, a laifertização do jornalismo. É dele. Se eu não me engano, é dele, é. Acho que é a laifertização do jornalismo, que tudo agora tem que virar engraçadinho, que nem o Thiago Leifert, né, meu? Que é o escoladão, o legalzão, não sei o que. Não, cara, você está ali para dar notícia. Ou então pode um programa de show, tipo Fantástico, que é show da vida. Isso, né? O show da vida, o show de horrores. Tinha que pôr o show da vida e assim, show de horrores da vida. Porra, sabe? Porque ele estraga todo domingo. Mas beleza, cara. Estraga teu domingo. Sensacional. Show de horrores da vida. Que estraga seu domingo. É uma desgraça, né, meu Deus do céu. E assim, né? Eu tô falando da TV que é a mais famosa, né, do Brasil. Para tu ver, as outras não tem nem condição de falar, porque eu nem consigo. Cara, nossa, Record, SBT, VTV, cara, isso para mim é lixo trash, que para mim é tipo Crip Show, tá ligado? Lembra você ouviu falar. Você sabe da existência, você ouviu falar. É horrível, né, cara? Horrível, né? E tem uma coisa também nessa coisa da liferização do jornalismo ou de trabalhos como, por exemplo, de produção de espetáculo, produção de show, que é um negócio que dá um trabalho terrível, um negócio... É trabalho de peão do primeiro ao último. Mas tem uma coisa nessa liferização que eu acho assim, que seria impossível de reproduzir nos teus livros, que é o seguinte, a alma, a essência do blues lá no seu começo, a da sua origem, da sua raiz. Desculpe, é um negócio que não dá para liferizar. Não dá, porque é assim, né, Marcelo? Não dá para tornar FOFs a origem da coisa. Então, você querer fazer isso com o blues é a mesma coisa de fazer. É a mesma coisa de uma banda o sambô querer dizer que é samba. É uma coisa que é sei lá, um cachorro com 3 cabeças, né? Não tem. É uma coisa que não existe. É o cérebro. Não, então, é o cachorro que guarda a porta do inferno, Janinho. É o cérebro. Não é verdade. Fui infeliz ou feliz, né? Eu fui infeliz ou feliz. Usar esse exemplo. Porque é uma coisa que não existe. O blues, eu devia ter perguntado. O blues, ele é a verdade, né, cara? Dos caras de lá que inventaram o blues. Ele é a verdade. E a gente que ama essa música, a gente tem uma responsa. A gente tem uma responsa. Eu tenho obrigado muito aqui com a dizendo que a gente tem... O blues, ele nasceu como uma música, um lamento, uma música de trabalho, uma música religiosa, que era o gospel, uma música de trabalho, que era as work songs, uma música de um lamento, que eles não tinham um jornal para eles, para os negros, eles não tinham como eles se comunicavam, eram com as letras das músicas. Eu posso falar isso toda a entrevista. Eles falavam sobre a seca da terra deles, sobre as enchentes, a seca, enchente, sobre o furacão, sobre as doenças, a tuberculose, a sífilis, sobre o chefe, o dono da fazenda, o boss man, que maltratava, que pagava pouco, sobre a Billie Holiday, que escreveu o Strange Fruit, sobre os linchamentos. E os assim, enforcamentos, e a gente, o blues brasileiro, ele tem um DNA classe média, ele nasceu no eixo Rio-São Paulo, né? Os principais nomes, né? E elas tinham um pai que comprava guitarra Gibson, comprava guitarra Fender, muitos deles tinham pai, tinham grana para tocar e entender o que era aquilo. E dos anos para cá, eles não tinham nenhuma obrigação de reproduzir aquilo. Dos anos para cá, a gente, vivendo no Brasil que a gente vive, eu acho que a gente... Então,
os pais compravam as guitarras, o DNA do blues do Brasil era o Rio São Paulo, né? Os jovens de classe média que tinham informação e sabiam que era o blues lá, começaram a reproduzir aqui. Eles não tinham nenhuma obrigação de reproduzir o que eles passavam lá há 50 anos atrás, né? Que o blues começou aqui nos anos 80, então 50 anos atrás era 1930, né? Eles não tinham essa obrigação. Agora, no momento que a gente está vivendo, a gente tem essa obrigação, sim, de reproduzir, de protestar, de fazer música de protesto, das nossas letras dos bluseiros brasileiros serem entendidas como um protesto, cara. Eu, por exemplo, no meu terceiro livro, ele está muito mais pesado do que os outros dois, sabe? Em que Porque sentido? eu arrematei, no sentido de que eu arrematei ele agora, na pandemia. Então, perdi minha mãe, cara. Perdi minha mãe. Minhas duas irmãs pegaram Covid, sabe? Meu filho, cara, que tem comorbidade, pegou Covid. Porra, eu virei um alcoólatra. Eu tinha shows programados, festivais que foram interrompidos, sabe? Eu tinha um estoque. Para quem não conhece, não sabe, eu sou cervejeiro. Eu tinha um estoque de cerveja aqui na minha garagem e os bares fecharam e eu perdi um estoque, sabe? Eu afundei aqui no sofá e fiquei meses bebendo, enchendo a cara, sem ter uma perspectiva. E foi aí que eu arrematei esse livro. Então, ele está muito mais pesado, falando desse momento, entendeu? Eu expresso esse momento de pesar nesse livro. E eu acho que os bluseiros brasileiros devem isso, cara, em homenagem aos caras que protestaram lá atrás. Eu sei que muita gente vai escutar isso e não, a gente não tem nada a ver, a gente faz música de lá, mas a música de hoje é feita numa sociedade hipócrita, assassina, racista, fascista. E a gente tem que falar sobre isso, a classe artística. Você acha que há algum tipo de acovardamento, não vou dizer somente nesse setor jazz blues, mas de uma forma geral, sei lá, qualquer manifestação artística ou outros estilos musicais, a galera não tá pondo o pé embaixo, não? Eu não digo acovardamento, eu acho essa palavra muito forte. Eu digo, eu digo falta de politização, cara. Falta de politização. Achar que o que está acontecendo, esse sentido de letargia dessa galera. Eu não digo acovardamento, não. Eu digo que não sentiu o momento. Certo. Eles não estão sentindo o momento. Eu tenho 55 anos, eu fui sindicalizado. Porra, bicho, eu nunca tive moleza. Minha mãe era dona de casa e meu pai era guindasteiro aqui da Santos. Eu operava guindaste, né? Criado na rua com a molecada e tal. E quando deu minha época de trabalhar, eu fui trabalhar e fui pro sindicato, fui fazer greve, tomar porrada, fazer piquete, tomar porrada, dar porrada. E aí eu tenho esse sentido que eu carrego comigo desde novo, né? Existia isso. Hoje não existe mais sindicato, cara. Hoje não existe mais uma ideologia. Hoje não existe mais esse sentido de coletivismo. E essa juventude, esses caras que estão aí, não tem isso, cara. Sabe? Eu acho que não acredito que seja um acovardamento. Acho que existe mais Afirmação. uma nuvem. Uma nuvem que os caras estão ainda, uma névoa que eles não saíram disso ainda. Tá. Um fog, saca? E não perceberam que o momento é um momento de você. Porra, é agora que a gente tem que protestar, que a gente escrever canção de protesto. Tem isso que você está me falando me lembra uma fala, inclusive eu tenho esse recorte no meu Instagram, do Nildo Orix, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele é meio que não defensor deste modelo de universidade que está aí, que ele é o primeiro a botar tudo isso abaixo. Por quê? Porque os alunos eles chegam dentro do espaço universitário e do espaço acadêmico, não afirmando a sua condição de proleta, sua condição de proletário. É uma espécie de, como é que eu poderia dizer? Mais ou menos isso que você está falando, uma nuvem. A pessoa passa no vestibular, começa a fazer o curso, e essa pessoa ela não afirma a sua identidade de povão, a sua identidade de proletariado,
não tem essa afirmação, ela não desenvolve essa afirmação junto com os demais pares. Parece uma espécie de triste. nuvem, É triste, cara, porque olha só, quando tu esquece as tuas raízes, cara, triste isso, porque a primeira faculdade que eu fiz eu não consegui terminar, porque eu trabalhava de turno já, Uhum. e eu trabalhava de turno e o meu primeiro filho nasceu e eu não consegui terminar. Não foi culpa disso, não, foi falta de empenho meu mesmo. Isso ajudou um pouco, ajudou, mas não foi. Isso foi 20%, o resto foi falta de empenho. A segunda faculdade que eu fiz, que eu terminei, eu estudava de manhã e trabalhava de turno. Estudava de manhã, chegava com o uniforme da minha empresa, o dia inteiro, chegava de manhã atrasado, né? Porque eu chegava com o uniforme da empresa, bota, e uniforme, e chegava sempre na aula atrasado. E no primeiro ano, no segundo ano, eu resolvi que eu ia mudar para a noite, porque eu me desgastava menos. Olha só a escolha que você tem que fazer para estudar no Brasil. Me desgastava menos à noite, porque eu já saía da faculdade, já ia para o Zé Bola direto. E eu chegava em casa de manhã e já ia dormir. Dormir o dia. Não, era uma faculdade de 4 anos, eu fiquei 3 anos, como ela estava atrasada, eu estava atrasando as mensalidades. A Faculdade Católica de Comunicação de Santos, eles daram o 4º ano. Não, é a Facos. Era ali na Euclides da Cunha. Me barraram. Hoje construíram uma torre horrorosa lá. Me barraram e eu não consegui terminar. Parou um ano, parei 2 anos. Eu falei, porra, já parei 2 anos. Se eu parar mais um, não vou conseguir voltar. Fiz um acordo que eu não ia conseguir pagar. Fiquei 2, 3 meses, voltei para a faculdade, né? E parei de pagar de novo. E aí terminei minha faculdade. Então, assim, cara, como é que uma pessoa que se fudeu desse jeito que eu me fudi, posso esquecer da onde eu vim? Sabe, cara? Como que um cara que se fudeu como eu me fudi para ter meus filhos, o meu filho que fez ProUni, a minha filha que estudou em São Paulo, cara, que teve auxílio da minha sogra para pagar a faculdade, como é que eu posso esquecer da minha origem, da minha raiz, cara? Não tem como, cara, sabe? Isso é porque eu sou homem hétero e branco. Sacou, mano? Sim. Se eu já me fudi pra cacete, imagina quem é preto, pobre, mulher, LGBT, LGBTQIA+, essa população diversificada do Brasil, diversa do Brasil. Eu me fudi pra cacete, imagina essa galera. Então, assim, cara, como é que eu posso, primeiro, não respeitar a luta dos outros, dessas pessoas que eu falei. Primeiro, se você não ajuda, sai da frente, não atrapalha, não fala merda, deixa eles lutarem pelo que eles acham certo. Não ajuda. Primeiro, se você quer ajudar, lindo, tá? Então é isso, cara. A gente não pode esquecer de onde a gente veio nunca. Isso eu acho complicado porque, ultimamente, eu não sei como é que está no setor da indústria de produção de espetáculo, tá? Mas, por exemplo, já na área de literatura, quando você vai lidar com indústria do mercado editorial, já tem essa necessidade de você abrir vários canais, ter várias frentes, escrever o seu blog de uma maneira divertida. Alguma coisa como liferização da vida ou do teu trabalho, porque você tem de apresentar alguma coisa que seja minimamente interessante e, de preferência, alguma coisa que entretenha a pessoa, mesmo que você mexa com um determinado assunto que é altamente pesado e que não daria para liferizar a coisa. Seria mais ou menos isso. Cara, não tem a menor chance disso acontecer comigo, porque de abrir essa frente a música já é um entretenimento. Você está ali, 1 hora de show, você está ali para viver aquilo que os caras cantam. Eu não tenho mais o que fazer. A arte fala por si. Eu não tenho o que
acrescentar? O que eu vou acrescentar? Uhum. Uma pessoa descendo numa corda, besuntada de mel, fazendo aquele negócio da corda. O que eu vou acrescentar? É a música que eu estou apresentando. É o mesmo pensamento que eu tenho em relação ao mercado editorial. Hoje O em que eu dia, é posso. exigido de você que você faça uma espécie de malabarismo que não tenha nada a ver com a sua cara para atrair base de plateia. Cara, olha só, olha só. Você vai ver um show do Ney Matogrosso, é uma coisa maravilhosa, sabe? Porque aquelas imagens que ele faz e com que ele canta, elas são perfeitamente em uma harmonia, cara, sabe? Ele sabe fazer aquilo, sacou? Ele é o show dele, sabe? Você vai ver um show do, sei lá, cara, do Milton Nascimento, que é aquele palcão, aqueles músicos, pô, cara. Ele não, ele é o Milton Nascimento. O que é a atração? É a voz dele, é a voz e as letras, e as composições, né? É cada um, cara, aquilo ali é aquilo ali. Você vai ver um show do bluseiro, aquela mensagem é a guitarra dele, é a gata dele. É aquilo, cara. Eu não tenho como colocar atrás de um palco dos caras tocando blues, sei lá, bicho, qualquer coisa lá acontecendo. Porque a música que é o principal, as letras que são, né? O Uhum. swing, a dança ali, que ele vai fazer você curtir. Esse é o entretenimento que eu quero que o cara tenha. Mas Uhum. nenhum, né? Cara, eu não sei o que te dizer sobre isso, cara. Não, isso está em Porque todo lugar. já Geninho, isso falei, está já em falei todo muito, né? Mas lugar. Isso está em todo sim, lugar. Isso está em todo lugar. Se você vai publicar um livro, você tem que fazer a sua base de leitores. Então você tem que fazer alguma ah, coisa dentro das redes sociais para atrair pessoas para a sua rede social, para o seu perfil, página de algum lugar, para que essas pessoas estejam fiéis a você, para que na hora que você lançar o seu livro, essas pessoas vão lá e compram. Seria mais ou menos olha isso, só. grosso modo, Eu tá? não, assim, ó, eu não vou obrigar o tempo. Hoje é assim que tem que ser feito. Tudo bem você fazer uma rede, a galera te seguir, você vender mais. Eu não sou contra vender. Eu queria vender 1 milhão de livros, não tem problema, quero muito, 1 milhão de seguidores, legal. Só que eu não vou mudar o esquema para ter, entendeu? Eu não vou mudar a essência da arte para ter. Eu quero ter, Uhum. mas com esse esquema. Eu não vou no TikTok lá fazer dancinha, eu show no TikTok, velho. Eu vou, o que eu estou falando contigo aqui é o que é isso aqui? É uma entrevista, cara. Quantas pessoas vão ver? 15, 20? Sabe, sei Pô, o que lá. quer que eu fale? Eu podia chegar aqui, caralho, meu, olha, peguei o político tal dando a bunda. Lá, o político, o cara que é contra a comunidade LGBTQIA, mas na verdade ele é gay enrustido. Porque não tem nada demais você ser gay e perseguir gay, Aí começa a ficar estranho, né? que nem o presidente da Fundação Palmares, que é negro e persegue negro, É, fica estranho, né, é, cara? Então, é, assim, é o eu excesso não vou te do. falar. É o excesso do poste mijando no cachorro. Tá difícil. Eu não vou criar aqui não vou criar aqui uma coisa para chamar atenção. Não vou, cara. Não vou. É uma coisa que quantas pessoas vão assistir? 20? Ok, 20 pessoas assistiram, sabe? Vamos pra frente. Tem aí, cara. Quantas pessoas vão comprar meus livros? Puxa É, aí! essa tiragem aqui saiu 500, acabou. Essa tiragem aqui saiu, acho que 300, nem lembro mais. Né? Esse aqui vendeu que nem água, esse aqui está demorando um pouco mais, porque eu não fiz muita divulgação, porque Uhum, saiu umas cagadas aqui uhum. do editor e tal, e eu não divulguei muito, mas assim, tá vendendo bem, eu já tive que pegar mais na editora para. Legal. Então eu não vou. E o volume 3 tá meio um pouco mais pesado, mas é isso Uhum. aí mesmo, foda-se. Me diz uma coisa, ô Geninho. Nessa retomada pós-pandemia, como é que está mercado para as produções, principalmente de shows, que é o que você domina melhor?
Voltou, não voltou? Tá meia boca? Caça às bruxas? Como é que tá esse negócio aí? Não, voltou legal. 2021 tivemos alguns editais aí da Lei Aldir Blanc, Uhum. que deu certo, salvou a vida de muita gente, inclusive a minha. Salvou a vida de muita gente. Em 2022 está sendo legal, está sendo legal, apesar de que, apesar de tá tendo bastante produção, a galera voltou com vontade de fazer show. Uhum. Eu já estava esperando isso, eu já estava esperando que isso ia acontecer, eu me preparei para isso, né? Criei alguns projetos e me preparei para isso. O que eu não tô, o que aconteceu foi que assim virou uma briga de foice entre os produtores, né? Um produtor entrando no campo do outro. Se você faz negócio com um, o outro vem e te dá um gelo, que nem no meu caso, eu sou um produtor independente, né? Uhum. E eu dependo de produtores maiores para vender os meus produtos, né? Os Uhum. shows, né? Uhum. Os meus projetos e Uhum. tal. E o que aconteceu já? Eu fiz show com esse galera, essa Uhum. galera não quer mais saber, parceiros, ambos parceiros, Uhum. brigaram entre eles e eu estou no meio, Tá. e vários, cada um se defendendo, e Uhum. assim, briga de tubarão, manjuba não se mete, e eu Uhum. estou aqui no meu canto, né? Eu acho Uhum. uma puta injustiça isso, porém, não estou aqui nem chorando nem porra nenhuma, só estou te respondendo a tua Tá. pergunta. Tá. E tá rolando legal, tá rolando legal. É, porque de vez em quando dá uns probleminhas entre os contratantes, né? Bastante. Aí eu não entro muito nessa área aí, porque aí começa a esbarrar um pouco na vida particular do contratante, a gente estão na Não, mesma particular não, cidade. na vida profissional, na vida profissional. O cara, quando. Assim, cara, a produção tem muita gente que quer fazer produção e se mete a fazer produção. Uhum. Só que assim, cara, você tem que ter honestidade. Você não pode deixar de pagar as pessoas, você não pode. é, Você não pode abandonar suas parcerias, sabe? Você não pode se achar que é o melhor de todos. Por outro lado, quando você vai pedir orientação para um cara que tem mais experiência do que você não pode, porque você adquiriu uma certa experiência, depois querer passar a perna. Tem Uhum. muita gente fazendo isso, sabe? Tem muita gente fazendo Puta isso nesse canalice, né? meio, né? É canalice e falta de profissionalismo, sabe? Não paga direito, não faz as contas direito, depois fica com problema de prestação de conta. E, rapaz, é um monte de coisa, né? Porque isso você aprende fazendo, né? Ou você faz uma faculdade que é cara, de produção, cara, é quase impossível você pagar desse país, né? Instituto não sei o quê, instituto não sei das Fundação não quantas, sei que lá. não sei o que é lá, pontifícia, e aí você se pode, né? Porque você não tem grana. É uma Ou você merda. aprende fazendo. Só que você aprender fazendo, você se pode muito. Você, você erra muito. E você toma uns balões aí, mas eu já estou numa época que eu não tomo mais, né? Então, tomei bastante. É Beleza. isso, a produção basicamente em 2022 é isso aí, cara. E tem que ter sangue no olho, né, cara? Tem que ser sangue no olho. Cara, para finalizar nossa conversa aqui, eu vou finalizar com o início. O início é o seguinte: quando foi que você ouviu blues pela primeira vez e isso entrou na sua mente, no seu DNA, na sua corrente sanguínea? Foi o quê? Foi uma casa noturna? Foi um disco? Qual foi essa experiência? Que você fala assim: isso aqui vai ser o sangue que vai correr nas minhas veias. O blues. Então, a música aqui em casa sempre foi uma presença muito forte. A minha mãe, ela lavava roupa no tanque e cantava as músicas antigas, né? E ela cantava e cantava forte, ela tinha um vozeirão. E aí quando ela não cantava, ela lavava roupa, né? Não era todo dia, né? Mas lavava. E quando ela não cantava, as vizinhas perguntavam: Dona Nazaré, e a vizinha gritava: não vai cantar hoje? Não vai ter cantoria hoje, Dona Nazaré? Duas irmãs com idade de 10 anos mais velha, né, do que eu, irmãs que eu tenho.
E aí elas sempre escutaram Caetano, Gil, a galera, né? E Chico Buarque, Gal, Bethânia, essas coisas, né? E então aqui eu sempre tive rodeado de música, sempre gostei de música. E tu sabe que Santos, a gente nasceu e cresceu rodeado de cinemas, né? A gente tinha muitos cinemas nos anos 80, mais de 30 aqui em Santos, cinemas de rua. E eu ia muito em cinema, ia muito, era um cinéfilo. Era, não sou. E uma vez eu fui ver um filme chamado The Rose, que era um filme com a Bette Midler e com o Kris Kristofferson. Era uma cantora que o Kris Kristofferson, acho que era o produtor dela, não lembro, há tempo que eu não vejo. Foi muito esse filme nos anos 70. E a primeira vez que eu vi a palavra blues foi nesse filme, The Rose. Ela falava blues, e blues para cá, e blues para lá, e blues, eu me inspirava. Diziam até que era uma biografia da Janis Joplin, mas não era, nada a ver. E aí a minha primeira vez que eu vi essa palavra na minha vida, esse filme. Aí depois eu vi um filme chamado The Blues Brothers. Isso fez sucesso. Puta. Isso fez sucesso. Explodiu. Os irmãos Jake e Elwood. E aí foi lá que eu vi Ray Charles, foi lá que eu vi John Lee Hooker, foi lá que eu vi Matt Guitar Murphy, Aretha Franklin, Donald Duck Dunn, cara, eu vi a Nata, Steve Cropper, da Motown, da Stax e a galera do blues de verdade, Willie Big Eyes Smith tocando com o John Lee Hooker, cara, Cab Calloway, e aí eu vi, puta, aquilo ali, eu me apaixonei, né, por aquilo ali, né. Eu já tinha assistido uns filmes de música, o Tommy, por exemplo, quando saiu aqui no Brasil, eu era pivetinho, Antônio Bento, que meus primos andavam lá, moravam lá, e eles me levaram no chão da Kombi, eu e meu outro primo, pivete, entramos no cinema, eu assisti Tommy com 10 anos de idade, cara. Eu tinha 10 anos quando eu assisti Tommy no cinema, nem podia entrar, eu entrei eu já tinha assistido o Easy Rider, né, a reapresentação do Easy Rider. Só que o Blues Brothers, para mim, mostrou o que é o blues, né, cara? Aí, um pouco mais tarde, eu comecei a ver, aí começou a sair no Brasil uma coleção de discos de blues, da Alligator Records, do dos discos de blues, B.B. King, e eu comecei a comprar disco ali na Tremendão Discos. Isso, na costa ali. E foi aí que eu me apaixonei. Eu comecei a entender, eu gosto de entender o que os caras estão cantando. Então, aí, atrás, a gente tinha as histórias dos caras. Então, eu punha o disco para tocar, a vitrola, e ficava lendo ali, né, cara? E aí eu comecei a buscar livro, me corresponder com a galera dos Estados Unidos, com a galera de Chicago, né? Pô, chegou uma hora que eu enchia tanto o saco dos caras que chegou para mim uma carta do gabinete do prefeito de Chicago. Mas do birô de conventions. Desculpa, Janinha, é engraçado. Conventions Bureau, me convidando. Era engraçado pra caralho. Me convidando. O cara foi tão chato que até o prefeito escreve pra esse menino lá de Santos. Por favor. Porra! Eles me mandavam o catálogo, as gravadoras, eu escrevia. Um mês depois eu esquecia, aparecia uma carta, um catálogo de uma gravadora. Olha que maravilha. Disco. Eu tenho coisas da hora. Quer ver? Esse livro eu comprei com correspondência no começo da década de 90, esse aqui nos anos 80, aqui, ó, 90, no começo dos anos 90. Esse aqui, ó, são livros clássicos do blues, que eu comprei tudo
por correspondência, não tinha e-mail. Chegava uma pacoteira dos Estados Unidos, né? Porra, a galera falou, o que é isso? Não tinha nem, como é que é o Mercado Livre, né, mano? Parava uma perua do correio na minha porta, havia uma pacoteira de livro. Então, assim, né, nessa época eu trabalhava, já ganhava minha grana para isso. E foi assim que essa história com o blues aconteceu, né? Eu gostava muito de punk rock, de heavy metal extremo, no começo dos anos 80, né? Como todo garoto, né? A gente via muito punk. E os The Exploited, The Varukers, coisas extremas, né? Eu gostava muito e, ao mesmo tempo, essa paixão pelo blues, né? E é isso, cara. Blues é isso. Algum show que você queira noticiar nestas palavras finais? O que vem aí? Não, meu próximo show é um evento fechado. É um evento fechado aqui e não tem entrada. E assim, o próximo show não sei quando vai ser agora. Está o sabor? Não sei quando vai ser. Está o sabor da sorte. Eu vou trabalhar agora, finalizar a edição do livro, que está pronto. O livro, a parte do livro escrito está pronto. Agora eu preciso ver a parte burocrática, pagar as taxas que têm que ser pagas, finalizar a edição da capa, a edição de fotos, essas coisas, né? E vou partir para o crowdfunding agora, a partir de setembro. Vou arrecadar uma grana para ver se eu consigo. Oi? Crowdfunding é funcional? Funcionou para você? Cara, funcionou metade. Eu arrecadei metade da grana, não pus toda a grana. Então, é aquilo, né? É o blues, né? É o blues. Aí, tá vendo? Vivendo blues na realidade mesmo. Cara, é o blues, meu. Eu não vou ficar aqui querendo seguidor. Eu boto lá o crowdfunding, aí bombo o máximo com os meus conhecidos, e espero que meus conhecidos bombem com os deles. E assim, isso nunca aconteceu. Nem os artistas de blues, nem os caras que eu falo no livro, eles reproduzem. Então, assim, cada um por si, né, cara? Eu passo aí e vamos que bora lá. O que sobrar e o que faltar de grana, eu boto minha grana. É a sina do artista. Cara, é assim mesmo.